Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre formulários, tá? Basicamente, pessoal, um formulário ele é um ponto de interação entre o usuário e o site que a gente está desenvolvendo, tá? Imagina assim que vocês vão criar lá uma página de contato e o usuário vai colocar lá a mensagem dele, o e-mail e vocês vão receber essas informações, tranquilo? Então a gente vai criar aqui um exemplo bem básico só para a gente entender, né, como que funciona esse cara no HTML. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente criar um formulário, a gente vai colocar aqui o sinalzinho de menor e vai colocar o form, tá? Então essa é a tag do meu formulário, tá? Então ela começa aqui e eu tenho uma tag de fechamento, tranquilo? Daí, pessoal, dentro do meu formulário eu vou começar a colocar aí os elementos, tá? Então o primeiro deles seria aí o label, tá? Que é como se fosse aí a legenda, né? A etiqueta aí do nosso formulário. Então eu vou colocar aqui label, sinalzinho de menor, fecho aqui, tá? E dentro do meu label eu vou começar aqui pelo nome, tranquilo? Vou capturar o nome do meu usuário. Embaixo do label, pessoal, eu vou colocar agora o input, tá? O input é a caixinha que vai aparecer, que vai capturar a informação referente ao nome, tá? Então eu vou colocar aqui input, e o meu input, pessoal, ele é como se fosse a tag IMG, ele não tem um input de início e um input de fim, tá? Então uma vez que eu coloquei aqui input, basta apenas eu fazer isso aqui, que ele já funciona normalmente, tranquilo? Agora, galera, é o seguinte, no meu input eu preciso passar o tipo dele, tá? Então eu vou falar que o tipo dele é um texto. Beleza? Porque assim, ele tem vários tipos, ele tem text, number, então assim, nesse primeiro exemplo, como eu quero capturar o nome, né, do meu usuário, eu vou colocar aqui type text. E depois do texto, pessoal, eu vou colocar um ID, então o ID dele vai ser name, tranquilo? E aí, galera, para esse label fazer associação aqui com o meu input, né, aqui dentro do label, eu vou colocar for, e vou colocar o ID que eu defini aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar aqui dentro do meu for. Eu vou salvar e a gente já vai ver como tá ficando, beleza? Então aqui a gente já tem o nome e a gente tem a nossa caixa de texto. E um detalhe, galera, é o seguinte: quando eu clico aqui na minha caixa de texto, olha, tem alguns nomes que eu estava testando, tá? Para a gente tirar esse comportamento é bem tranquilo. No meu form eu vou colocar aqui autocomplete nessa opção e eu vou colocar off. Assim que eu fizer isso e salvar, ó, olha que legal, ó. Quando eu clico agora, ele não tem mais esse autocomplete, beleza? Agora vamos aí para o próximo campo, que seria aí a parte do e-mail. Vamos lá. E para fazer a parte do e-mail, galera, é bem tranquilo, tá? Então basta eu duplicar o que eu já tenho aqui, né? O label e o input, certo? E agora eu vou trocar aqui para e-mail. O meu ID também vai ser e-mail. E sempre quando eu mudar o meu ID, ele tem que ser correspondente, né, ao label aqui. Então eu vou trocar aqui também. E o type dele não vai ser text, tá? Vai ser e-mail, beleza? Assim, quando eu salvar, galera, ó, eu já tenho o nome e o e-mail. E um outro conceito bem interessante, porque assim, a gente tem label input, né? Imagina se a gente for ter vários elementos, né, no nosso formulário. Seria bacana se a gente pudesse dividir, né? Falar, ó, esse label input ele vai ficar dentro de alguma tag, né? Só para a gente ter esse controle depois. E no HTML a gente tem uma tag, pessoal, chamada div, né? E essa div nada mais é do que um container genérico, né? Ela serve justamente para a gente agrupar aí os nossos elementos. Então eu vou tirar o label que eu fiz aqui para o nome, né? Eu vou colocar aqui dentro, certo? E vou fazer a mesma coisa agora para o meu e-mail. Então eu vou criar aqui uma outra div, né? Então ela tem o mesmo conceito, abre e fecha, certo? Vou colocar agora aqui o meu e-mail. Feito isso, ó, quando eu salvar ele vai ficar embaixo, né? Então aqui eu tenho o nome e o e-mail. E agora, galera, só para não ficar colado aqui, eu vou colocar uma tag chamada BR, né? Que seria aí a nossa quebra de linha. Quando eu salvar, ele já vai aparecer aqui embaixo, tranquilo? Beleza, uma vez que a gente entendeu isso, pessoal, agora a gente vai fazer aí uma outra div, né? Que a gente vai ter aí um outro tipo de input. Então eu vou criar aqui uma div. Dentro dela, eu vou até copiar aqui, ele também vai ter um label. Só que esse label, pessoal, ele vai ser referente à mensagem, né? Que o usuário vai poder digitar. Então vai ter uma caixa de mensagem aqui, tá? E eu já vou colocar a mensagem aqui, né, no for, que vai ser o mesmo cara que eu vou colocar no ID aqui embaixo. Só que ele não vai ser do tipo input, tá? Ele vai ser uma tag chamada text area, que
que é esse cara aqui. E ele sim, tá? Ele tem uma tag de início e uma tag de fim, né? Com a barrinha aqui indicando o fechamento dela, tranquilo? E aí dentro desse text area eu vou colocar aqui o meu ID, que vai ser o mensagem. Então, pessoal, olha que bacana, ó. Então agora a gente tem aqui a nossa caixa de mensagem, tá? É aqui que o usuário vai digitar aí as informações dele. E eu também vou colocar aqui um BR, tá? Vou até colocar aqui, ó. Só para dar um espaçamento e não ficar tão grudado, né? Beleza, tranquilo. Feito isso, pessoal, uma vez que a gente já tem aqui as nossas divs, né, separando o conteúdo, então a gente tem aqui um campo, né, para digitar o nome, o e-mail e a mensagem. Agora a gente vai ver um outro tipo de input, né, que seria o radio, que é como se fosse uma listinha de opções que a gente pode selecionar. Vamos lá? E para criar essa listinha de opções, galera, também é bem tranquilo, tá? Então eu vou criar aqui uma div. E dentro dela, eu já vou iniciar aqui um parágrafo contendo o seguinte texto, tá? Eu vou colocar assim, o que você mais gosta de estudar? E embaixo do meu parágrafo, eu vou começar aí com meus inputs, né? E depois os meus labels. Então, aqui o meu input, vou definir aqui o meu input. Dentro dele, pessoal, a gente também aí vai ter o type, tá? Só que o type dele não vai ser agora mais e-mail, text, vai ser radio, tá? Depois do meu type, eu vou ter aí o meu ID, que vai ser o cara que eu vou colocar no meu label, né? Que é como que a gente fez aí nos exemplos anteriores, tá? Então eu vou colocar aqui HTML. Depois do meu campo aqui, depois do meu atributo ID, eu vou ter o name, né? Esse name aqui basicamente é a mesma informação que eu vou colocar para os demais, tá? Que é como se fosse aí o nome de atributo aí do grupo. Então eu vou colocar aqui linguagem. E por último, pessoal, eu vou colocar o valor dele, né? Através aqui do value. Então o valor dele vai ser HTML, tá? Agora aqui eu vou colocar o meu label. E no meu label a gente já sabe que a gente vai colocar aqui o próprio ID, né? Então a gente vai colocar aqui no for e vai colocar o ID que a gente setou aqui. Até aí sem nenhum segredo. O que eu vou fazer agora? Vou digitar aqui, eu vou copiar o input e o label, vou fazer isso para os demais, tá? Vou até dar um espaço aqui só para ficar melhor da gente visualizar. E aí basicamente, galera, eu só vou mudar as informações. Então agora o ID vai ser CSS e eu já vou mudar aqui do meu label também, né? Então aqui agora eu vou colocar CSS. Aqui eu esqueci de colocar HTML, tá, pessoal? No label aqui do primeiro, tranquilo? Então eu já coloquei aqui agora e embaixo também eu coloquei CSS. Então beleza, o meu ID tá CSS, aqui também tá CSS e o valor dele também vai ser CSS, beleza? Aqui a mesma coisa, o ID dele vai ser JavaScript. Então aqui vai ser JavaScript. No meu for também eu vou colocar JavaScript. E por fim aqui no meu value também vai ser JavaScript. Beleza? Feito isso, galera, olha que interessante. Ó, quando eu salvar, ele já vai aparecer aqui para mim. Ó, o que você mais gosta de estudar, tá? Então a pessoa vai poder escolher se vai ser HTML, se vai ser CSS ou se vai ser JavaScript, que a gente não colocou aqui no label, que eu vou colocar agora. Então eu vou colocar aqui JavaScript. Salvei, ó, então agora ele apareceu, né? HTML, CSS e JavaScript, tá? E aí ele só ficou um do lado do outro porque a gente também não fez essa opção aqui de colocar a div, tá? Então foi até bacana para vocês verem a diferença. Aqui, ó, eu não tô agrupando eles, né? Eu tô deixando um embaixo do outro, tá? E embaixo da div, pessoal, agora a gente vai, por último, a gente vai criar aí um botão que vai enviar todas essas informações, tá? Então aqui também eu vou criar uma div, né? Abri e fechei. E agora eu vou criar uma outra tag do HTML, pessoal, que é uma tag de botão, tá? E o nome dessa tag justamente é button, tá? E agora eu vou colocar aí o texto do botão, que no nosso exemplo aqui vai ser enviar, né? Vou colocar envie a sua mensagem, pronto. E o tipo, pessoal, esse botão ele recebe também um type, tá? E o type dele, galera, é o type submit, ou seja, a gente vai submeter essas mensagens, né? Assim que eu salvar, galera, olha que legal, ó. Eu vou até colocar aqui no finalzinho do meu radio, eu vou colocar um BR só para ficar claro aqui da gente
testar, tá? Então, olha que bacana, eu tenho o meu nome, né? Então, vou colocar aqui Thiago, poderia colocar aqui o meu e-mail, né? Vou colocar thiago@teste.com. Poderia colocar uma mensagem qualquer aqui, né? E eu vou colocar assim, eu gosto de estudar mais HTML, que é justamente o curso que a gente está fazendo, e envia a sua mensagem, tá, pessoal? Então, de uma maneira bem simples, a gente criou aí, né, o nome, o e-mail, mensagem, né, as opções através do radio e o campo aqui, né, do nosso botão, tranquilo? E apenas aí, pessoal, a título aí de curiosidade, tá? Como que a gente faria para enviar essas informações aqui, tá? Lá no curso de JavaScript que eu tenho aqui no canal, eu mexo bastante aí com a parte de formulários, né? E lá a gente aprende aí como mandar essas informações, tá? Mas no HTML, pessoal, aqui a gente também pode fazer dentro mesmo da nossa tag form, tá? Então aqui basicamente eu teria que fazer o seguinte, eu teria que ter uma action, certo? E essa action aqui, ela receberia, por exemplo, aí uma página qualquer, tá? Então, vou colocar aqui página qualquer e ela teria aí o método, tá? Então, por exemplo, eu colocaria aqui o método post, né? Ou seja, eu quero enviar. Então, ele tem outros métodos também, post, get. Eu não vou me atentar muito a essa parte aqui, galera, porque já é um pouco mais avançada, né? Considerando aí que a gente está aprendendo a parte básica aí do HTML, tá? Mas seria interessante aí vocês focarem na construção mesmo do formulário, né? E depois, pessoal, depois que a gente construir aqui o formulário, porque ele está HTML puro, então aqui a gente está se preocupando apenas com a criação da estrutura, né? Então, depois da gente construir esse cara aqui em HTML, seria legal a gente estilizar, deixar ele bonitinho, e aí sim a gente se preocupar com a parte aí do envio das informações, beleza? Então espero ter ajudado vocês aí a entender essa parte dos formulários, tá? Tem muito mais outras coisas, tá? Muito mais outras opções aí no formulário, mas o básico seria isso, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, galera!